It's a great blessing to continue with you this weekend. É uma grande bênção continuar com vocês nesse final de semana. I've been greatly refreshed in your fellowship. Tenho sido renovado pela comunhão com vocês. And really many people all around really the world are praying for us as we meet here today. E de fato, muitas pessoas pelo mundo inteiro estão orando por nós hoje. So again, I want to thank the elders and the organizers of this and the other conferences for giving me the opportunity to come down and participate in this ministry with three other very fine ministers. E eu queria mais uma vez agradecer aos presbíteros e aos demais organizadores desse evento por me convidarem, por me darem o privilégio de participar com outros 3 ministros do Senhor. Open your Bibles to Deuteronomy chapter 6. Abram suas Bíblias em Deuteronômio 6. We'll read the first 9 verses. Nós vamos ler do 1 ao 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Amen. The grass withers and the flower fades, but the word of our Lord endures forever. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Let us pray. Vamos orar. Lord, we glory in being in your presence. Senhor, nós nos gloriamos em Ti e na Tua presença. And we thank you for all the parts of worship that you have revealed to us. E te agradecemos por todas as partes do culto que o Senhor revelou a nós. And we come now to that great time when you open yourself to us in the preaching of your word. E nós chegamos agora a esse precioso momento em que o Senhor se abre para nós na pregação da Tua palavra. And so we ask that your Spirit will speak to us through the preaching of your word. E nós rogamos que o Teu Espírito fale a nós pela pregação da Tua palavra. For Christ's sake, amen. Em nome de Cristo. Amém. Well, I imagine that you boys and girls know the difference between a unconditional promise and a conditional promise. Eu imagino que vocês, homens e mulheres, conhecem a diferença entre promessas incondicionais e promessas condicionais. Let's say that you have a bad dream at night and your father comes to you and you're afraid. Imaginem, crianças, que vocês têm um sonho ruim de noite e o pai de vocês vai falar com vocês quando vocês estão com medo. And he says, "Don't be afraid, I'll stay with you." E o seu pai diz, não fique com medo, eu vou ficar com você essa noite. And you believe him. E você acredita nele. Or you have to go to the doctor. Ou então você precisa ir ao médico. You're going to get a shot. Você precisa levar uma injeção. And your mother says, "Don't be afraid, I'll stay with you." E aí a sua mãe diz, não fique com medo, eu vou ficar junto de você. And you believe her. E você acredita nela. Those promises have no conditions, they're absolute. Essas promessas, crianças, não são condicionais, elas são absolutas. But sometimes your parents will make a conditional promise. Mas às vezes os pais de vocês vão fazer promessas condicionais. So let's say your father says that your bedroom is really messy. Imagine que seu pai olha para o seu quarto e o seu quarto está todo bagunçado. And if you clean it up today, E aí ele diz, se você arrumar o seu quarto hoje, this afternoon at 3 o'clock we'll go get ice cream. Hoje à tarde, às 3 horas, você vai ganhar um sorvete. Well, that's a great deal.
Esse é um bom negócio. So you go in your room and you start cleaning it up, E aí você vai para o seu quarto, começa a arrumar o quarto, and then you forget what you're doing. mas aí você se esquece do que estava fazendo. And you start playing, E aí você começa a brincar, reading a book, começa a ler um livro, looking at a video, começa a assistir televisão, but you didn't forget the promise. mas você não esqueceu a promessa. So about 2:45, you go get your father. E aí 15 para as 3 você vai até o seu pai. It's time to go get ice cream. Pai, é hora de tomar sorvete. Let's check your room. E aí o pai diz, vamos olhar como está o seu quarto. Uh-oh. Oh. So comes to the room, you haven't done much, Seu pai vai até o quarto e vê que você não arrumou muita coisa. and he says, we're not going. E aí ele diz, a gente não vai tomar sorvete. And you say, but Daddy, you promised. Mas aí você diz, papai, você prometeu. I promised if you would do these things, I would take you. Seu pai diz, eu disse que se você arrumasse o quarto, se você cumprisse essa condição, eu cumpriria a promessa. Now the Bible has both unconditional and conditional promises. A Bíblia também tem promessas condicionais e promessas incondicionais. God says, fear not, I am with you. O Senhor diz, não temas, eu sou contigo. I will never leave you or forsake you. Eu jamais te deixarei, nunca te abandonarei. In the Great Commission, Christ says, I'm with you to the end of the age. Na grande comissão, Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. And those are absolute, unconditional promises. Essas são promessas absolutas, são promessas incondicionais. But sometimes God attaches ifs to his promises. Mas às vezes Deus coloca um se antes das promessas. If you keep my holy day holy, then I will bless you. O Senhor diz, se você guardar o meu santo dia, então eu te abençoarei. Now we've been talking this weekend about God's covenant Durante esses dias nós temos falado sobre a aliança, o pacto de Deus. and God's covenant promises. E sobre as promessas do pacto de Deus. And it's been a great joy to understand how God has promised to give himself to us and to our children. E tem sido uma grande bênção nós pensarmos sobre como Deus prometeu se dar a nós e aos nossos filhos. He said, I am your God and you are my people. Ele disse, eu sou o vosso Deus e vós sois o meu povo. And I will forgive your sins and give you the Holy Spirit. E eu vou perdoar os seus pecados e eu vou derramar o Espírito Santo. But with God's covenant come responsibilities. Mas junto com a aliança divina vem responsabilidades. Those of you who were here the other night remember the definition of a covenant. Aqueles de vocês que estavam aqui na outra noite vão lembrar a definição de pacto que eu dei. It is a sovereignly administered bond with stipulations and sanctions. Um pacto é um vínculo soberanamente administrado com estipulações e sanções. The stipulations are the requirements, As estipulações são as exigências and the sanctions are the blessings or the threats. e as sanções são as bênçãos ou as ameaças. Now, when God came to Abram and made the covenant with him, his seed, including us, he said, walk before me and be blameless. E nós vimos que quando Deus fez um pacto com Abraão e também conosco, ele disse, anda na minha presença e sê perfeito. And so you see there are covenant responsibilities. Então vocês percebem que Deus está dando responsabilidades pactuais. And if we're to enjoy the covenant blessings, we must obey the covenant responsibilities. E então, para nós desfrutarmos das bênçãos pactuais, nós precisamos atender a essas responsabilidades pactuais. And this is particularly true with respect to the promises with respect to our children that we looked at last night. E isso é particularmente verdadeiro quando nós pensamos nessas bênçãos que são prometidas a nossos filhos, e nós vimos elas ontem à noite. And we're going to look at a primary responsibility this morning with respect to the covenant and our children. E hoje de manhã nós vamos então pensar sobre uma responsabilidade primária, primordial, que diz respeito à nossa responsabilidade para com nossos filhos. The necessity of covenant nurture. Nós vamos ver a necessidade da nutrição pactual. Or as Paul will say later, to rear your children in the nurture and admonition of the Lord. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios que os pais devem criar os filhos na nutrição e na admoestação do Senhor. And our text is primarily Deuteronomy 6, 4 through 9. O nosso texto primário é Deuteronômio 6, dos versículos 6 ao 9.
Deuteronomy is a sermon that Moses preaches before the people enter the land. Deuteronômio inteiro é um sermão que Moisés prega ao povo antes de eles entrarem na terra prometida. In the first 3 verses, he lays out, reminds them, reviews the history of God's redemption. Nos 3 primeiros versículos aqui de Deuteronômio 6, Moisés está relembrando o povo da história deles desde a saída do Egito até agora. Chapter 4, we could say, was the first set of applications. Desculpa, ele estava se referindo aos 3 primeiros capítulos. O capítulo 4, ele então relembra o povo, exortando a obediência. There he establishes the doctrine of sola scriptura, the Bible alone. Ali Moisés estabelece a doutrina do sola scriptura, a Bíblia somente. And the need to worship God as he's revealed himself. E a necessidade de adorar a Deus da maneira como ele se revelou a nós. And chapter 5 then is the second edition of the 10 commandments. E o capítulo 5 então contém a segunda edição dos 10 mandamentos. As God prepares the people to enter the land. À medida que Deus prepara o povo para entrar na terra prometida. So he returns now in chapter 6, we could say, to more application. E nós então, quando chegamos aqui ao capítulo 6, Deus está dando algumas aplicações. What is their responsibility if they're going to enjoy the covenant benefits of the land? Quais são as responsabilidades que o povo tem se eles hão de receber as bênçãos da terra? He summarizes that responsibility in the first 3 verses. E então Moisés resume essa responsabilidade nos 3 primeiros versos. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. You see how he relates the covenant promises to covenant responsibility. Vocês percebem como nesses versículos Deus une as bênçãos pactuais com as responsabilidades pactuais? And then in our text, he makes both a confession of faith and a commandment. E então do verso 4 em diante, Deus faz ao mesmo tempo uma confissão de fé e um mandamento. So I want to show you from these verses that covenant education is a chief means for us and our children to keep the covenant and receive its promises. Então eu quero mostrar para vocês nessa passagem que a educação pactual é o meio primário para nós e nossos filhos guardarmos o pacto e recebermos as suas promessas. Covenant education is a chief means by which we and our children keep the covenant and receive its promises. A educação pactual é um meio primordial para nós e nossos filhos guardarmos a aliança e recebermos as suas promessas. And by God's grace, I'll show you 3 things from these verses. Pela graça de Deus, eu quero mostrar para vocês 3 coisas nesses versos. The covenant relationship, Primeiro, o relacionamento pactual. the covenant duty, Segundo, o dever pactual. and the covenant means. Terceiro, os meios pactuais. First then, in verse 4, the covenant relationship. Primeiro, no verso 4, o relacionamento pactual. This is a great confession of faith. Essa é uma grande confissão de fé. It is known in the Hebrew by its first word here, Shema. No hebraico, ela é conhecida pela sua primeira palavra, que é a palavra ouve, Shema. It is used to this day every time the Jews meet in the synagogue for their worship. Até hoje, quando os judeus se reúnem na sinagoga para cultuar, eles usam essa confissão. And you see it's addressed to the church. Hear, O Israel. E vocês percebem que essa é uma confissão que é dada à igreja. Ouve, ó Israel. Remember, we're Israel. Lembrem-se que nós somos Israel. The Lord is our God, the Lord is one. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único. So few words, Tão poucas palavras, and yet such a profound confession of faith. e ainda assim uma confissão de fé tão profunda. He reminds us first who God is. Ela nos lembra, em primeiro lugar, quem é Deus. And he uses the 2 great names of God that we have revealed to us. E aqui nós temos os 2 grandes nomes de Deus com os quais ele se revelou a nós. The Lord is our God.
O Senhor Deus, nosso Deus. We take the second name first, God. Nós vamos ver primeiro o segundo nome, Deus. We'll say that that's God's surname. Nós vamos dizer que esse é o sobrenome de Deus. It's the name by which he reveals himself in Genesis 1:1. É o nome pelo qual ele se revela em Gênesis capítulo 1, versículo 1. The sovereign, powerful, creator, governor, and ruler of all things. O soberano, o todo-poderoso, o governador, o rei de todas as coisas. He's God. Ele é Deus. But there are many others that claim that name. Há muitos outros que reivindicam esse nome de Deus. False gods. Falsos deus. And so God distinguishes himself from all false gods with the first name, Lord, which is Jehovah or Yahweh. E então, para se distinguir desses falsos deuses, Deus toma para si um primeiro nome, que é o nome Senhor, Jeová, Javé. He says, our God is uniquely revealed as Jehovah. E aqui está escrito que o nosso Deus se revela de maneira única como Jeová. And perhaps you boys and girls remember the story in the Bible where God reveals this name. Meninos e meninas, talvez vocês se lembrem do momento da história bíblica em que Deus revela esse nome. Moses on the top of Mount Horeb, Mount Sinai, Moisés está no topo do Monte Horebe, no Sinai, and he sees a bush that's burning but not burned up. mas ele vê uma sarça que ardia e não se consumia. He turns aside to look at it, E então Moisés se aproxima para ver, and a voice speaks to him out of the bush. e uma voz fala com ele da sarça. It's the angel of Jehovah, É o anjo de Jeová, God the Son. Deus o Filho. And he commissions Moses to go to Egypt and deliver his people. E então o anjo ordena a Moisés que volte para o Egito libertar o povo. And Moses says, well, what's the certificate of my authority? By what name am I going to go? E aí Moisés pergunta, qual é o certificado da minha autoridade? No nome de quem eu devo ir? And he says, tell them that I am who I am sent you. E então o Senhor diz, diga a eles que eu sou o que sou. That's a strange name, isn't it? A verb? Esse é um nome estranho, um verbo. I am who I am. Eu sou o que sou. And yet it tells you everything about God. Mas esse nome nos diz tudo sobre Deus. He's self-existent. Ele é autoexistente. He's independent. Ele é independente. You see how that's illustrated in the burning bush. Você vê isso ilustrado na sarça ardente. If you burn a fire, what does it need? Se você vai acender uma fogueira, do que você precisa? It needs fuel, it needs wood. Precisa de madeira, precisa de combustível. If a fire didn't need wood, then it would be a self-existent fire. Se uma fogueira não precisasse de madeira, o que ela seria? Ela seria uma fogueira autoexistente. So God says, I am who I am. I don't need anything else, anybody else. Então Deus diz, eu sou autoexistente, eu autossuficiente, eu não preciso de ninguém, de nada mais. He's eternal. Ele é eterno. And this, he said, is his covenant name. E então Deus diz que esse é o seu nome pactual. It's his personal name. It's his first name. É o seu nome pessoal, é o seu primeiro nome. So the confession is that Jehovah, he's our God. E então essa confissão nos diz que Jeová é o nosso Deus. He is the true God. Ele é o Deus verdadeiro. There is none other. Não há nenhum outro. The Lord is one. O Senhor é o único Deus. That means he's unique. He's one of a kind. Isso significa que ele é único, não há nenhum outro semelhante a ele. It means he's one God and not multiple gods. Significa que ele é um único Deus e não múltiplos deuses. But it also, we know by inference, means that he is the triune God. Mas nós também aprendemos por inferência que ele é o Deus triuno. For already by this time in the Bible, the Lord God has revealed himself as Father, as the second person, the angel of Jehovah, and as the Holy Spirit. Porque mesmo a esse momento da revelação, Deus já havia se mostrado como o Deus Pai, como o Deus Filho, o anjo do Senhor, e também como Deus Espírito. There's no tension, no paradox. Não há nenhuma tensão, nenhum paradoxo. The one God is in three persons, Há um único Deus que subsiste em três pessoas. but they're not three gods. Eles não são três deuses. The three persons are the one God. As três pessoas são o único Deus. Calvin, quoting Gregory of Nazianzus, said that when I consider the one, I immediately think of the three, and when I think of the three, I immediately think of the one.
Calvino disse, quando eu penso no 1, eu imediatamente penso no 3. E quando eu penso no 3, imediatamente penso no 1. And so God is reminding his covenant people of who he is. E então Deus está lembrando ao seu povo quem ele é. And you need often to think on who God is. E vocês precisam pensar com frequência sobre quem Deus é. So often when you and I read names of God in the Bible, we just jump over them. Muitas vezes, quando nós lemos os nomes de Deus na Bíblia, nós simplesmente passamos rápido. We just think they're kind of fillers. Nós simplesmente pensamos que isso não tem grande importância. But there's not a vain, useless word in the Bible, is there? Mas não existe nenhuma palavra inútil na Bíblia. Há? And every time when God reveals something in Scripture and he attaches names to it, there's always a relationship of his names and titles and what he's revealing. E sempre que Deus se revela na Bíblia com um nome ligado a essa revelação, Ele está mostrando que esses eventos e o nome dele têm uma conexão. Pay attention to the names of God. Prestem atenção nos nomes de Deus. Meditate on the names of God. Meditem nos nomes de Deus. And love him as he reveals himself to you through these names. E amem a Deus da maneira como Ele se revela a vocês por meio desses nomes. But there's one other thing here, because we're talking about covenant relationship, that's easy to miss. Mas há mais alguma coisa aqui que nós precisamos pensar quando falamos num relacionamento pactual. E isso é algo fácil de não ver no texto. He says Jehovah is our God. Está escrito que Jeová é o nosso Deus. And this is the word of personal relationship. Essa é uma palavra que aponta para um relacionamento pessoal. It's not simply saying, well, we worship Jehovah and you can worship Baal. Não está dizendo aqui que nós podemos adorar Jeová como adorar Baal. No, the confession says that we as the covenant people are in a personal relationship with Jehovah God. Não, essa confissão aqui nos diz que nós estamos num relacionamento pessoal com Deus Jeová. And you remember that's the great covenant promise. E vocês se lembram que essa é a maior de todas as promessas pactuais. By now you should be able to say it. A essa altura vocês já devem estar aptos a repetir isso. I am your God. You are my people. Eu sou o vosso Deus, vós sois o meu povo. In a personal relationship with God. Um povo que está num relacionamento pessoal com Deus. When he brought the people to Mount Sinai, he reminded them in Exodus 19 that they were his special possession. Em Êxodo 19, quando Deus traz o povo ao Monte Sinai, ele lembra ao povo que eles são a sua possessão peculiar. He said, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be my own possession among all the peoples, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Êxodo 19, 5 e 6. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. This is your inheritance. Essa é a herança de vocês. As we've seen in the basis of this, it's worked out that God has pardoned all of your sins. É na base desse relacionamento que vocês podem ter certeza de que Deus perdoa pecados. Constituted you legally righteous. Deus os declara legalmente justos. And given you his Holy Spirit. E concede a vocês o seu Santo Espírito. And we've seen that this promise is not just for us, it's for our children. E nós vimos que essas promessas não são apenas para nós, mas também para nossos filhos. He says, I am a God to you and your children. Ele diz, eu sou Deus para vocês e para os seus filhos. I've taken your children as my own possession. Eu tomei os filhos de vocês como minha própria possessão. And so the covenant relationship. Então esse relacionamento pactual. But we see even in Exodus 19 that the covenant relationship demands responsibility. Mas nós vemos mesmo lá em Êxodo 19 que esse relacionamento pactual envolve responsabilidade pactual. Consider the first half of verse 5. Vamos ver a primeira parte do verso 5 lá em Now Êxodo then, 19. if you will indeed obey my voice and keep my commandments, then you shall be my possession. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. This leads us then to consider the covenant duty. Isso nos leva a considerar o segundo ponto, o dever pactual. You see, it's a conditional promise. Você vê aqui que há uma promessa condicional. We're to keep the covenant.
nós precisamos guardar a aliança. As Abraham kept the covenant, Assim como Abraão guardou a to aliança. believe in the Lord God Ele creu no Senhor Deus. and to walk blamelessly before Him. E então ele caminhou, andou de maneira irrepreensível perante Deus. So this obedience is spelled out for us in verse 5. Essa obediência é exposta para nós no verso 5 de Deuteronômio 6. Of our text. Verse 5 of our text. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Notice the extensive and comprehensive nature of the obedience that we owe to God. Percebam a natureza abrangente desse amor que é exigido de nós. These words, heart, soul, and might, Essas palavras coração, alma e força, in a sense, are synonyms. em um sentido são sinônimas. If he had said, love God with all your heart, that would be saying everything that he says here. Se ele tivesse dito ame o Senhor com todo o seu coração, ele já estaria dizendo tudo o que está dito aqui. That's why the Savior can add as well the word mind, because the heart is the mind, the affections, and the will. É por isso que o nosso Salvador pôde adicionar ao texto a palavra mente, ame ao Senhor de toda a mente, porque o coração envolve também a mente, as afeições e a vontade. So when God heaps them one on top of another like blocks, he is simply intensifying what he's saying. E quando Deus vai acrescentando uma palavra atrás da outra, ele está simplesmente intensificando o que está sendo dito. Love God with the deepest of your affections. Ame a Deus com o mais profundo das suas afeições. Love God with your inner being, your soul, your will. Ame a Deus com o seu homem interior, a sua alma. Love God with all your might. Ame ao Senhor com toda a sua força, And so everything that you are, com tudo o que você é, as a redeemed human being, como um ser humano redimido, is summoned to present yourself as a living sacrifice to God. você precisa então se apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Now we see that the essence of our response to God is love. Então nós vemos que a essência da nossa responsabilidade para com Deus é amá-lo. And this means that, in the first place, you recognize Him as your God and Savior. Isso significa, antes de tudo, que você deve reconhecê-lo como seu Deus e o seu Salvador. You delight in Him and His Word, His worship. Você tem prazer nele, e na sua palavra, no seu culto. There's no place in the world you would rather be this morning than right here in the middle of God's people. Não existe nenhum outro lugar onde você poderia querer estar hoje, senão aqui, no meio do seu povo. But we see here that love is particularly defined in terms of obedience to God's commandments. Mas aqui nós vemos que o amor é definido essencialmente em termos de obediência aos mandamentos. So we look again at the first three verses. Então nós olhamos mais uma vez para os primeiros versículos do capítulo 6. Three terms to summarize the law of God: 3 termos aqui resumem a lei de Deus. His moral will, A sua vontade moral, His statutes for governing everyday life, os seus estatutos que governam a nossa vida diária, His judgments and ordinances and the basis of all judgment and activity. os seus estatutos e mandamentos que são a base de todas as nossas atividades. And Moses said that the Lord God commanded him to teach them that they might do them. E aqui está escrito que o Senhor nos deu mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses. In verse 2, you see that to obey God is to fear Him. Aqui no verso 2 nós vemos que obedecer a Deus é temer a Deus. And we'll come back to that tonight by God's grace. Hoje à noite nós vamos ver isso, vamos voltar para isso, se Deus permitir. And so listen and be careful. That's the same as love God with heart, mind, soul, strength. Então essas palavras ouvir e atentar também significam amar ao Senhor de todo o coração, alma e força. And you'll receive the covenant promises. E então vocês vão receber as promessas do pacto. So if you love God, you keep His commandments. Então, se você ama a Deus, você guarda os seus You remember who mandamentos. else said that? Vocês se lembram quem mais disse isso? Your Savior in John 14. O nosso Salvador em João 14. If you love me, you will keep my commandments. Se me amais,
guardais os meus mandamentos. Today, amongst evangelicals, there is a great disdain for the law of God. Hoje, entre os evangélicos, existe uma ênfase muito grande no amor a Deus. Yet the law of God, as summarized in the Ten Commandments, is about the expression, a revelation of the very nature of our God. Existe, na verdade, um desdém para com a lei de Deus, mas só que a lei de Deus, ela é a expressão do amor a Deus. It is a sketch of His beauty. A lei de Deus é como um retrato da sua beleza. And thus, if you love Him, you should love His law. Então, se você ama a Deus, você tem que amar a sua lei. Exclaim with the psalmist, "Oh, how love I your law." Você tem que exclamar como salmista, quanto eu amo a tua lei. Do you love the law of God today? Hoje, você ama a lei do Senhor? Do you love His commandments? Você ama os mandamentos dele? All 10 of them? Todos os 10 mandamentos? The fourth one? O quarto? Or do you find them to be a burden? Você pensa que guardar o dia do Senhor é um fardo? Do you resent them? Você se ressente do quarto If mandamento? you love God, you love His law. Se você ama a Deus, você ama a sua lei. It's the light for your path. It's the map for covenant obedience. Ela é luz para o caminho, ela é o mapa para a obediência pactual. So this is the duty then that God requires of us. Esse então é o dever que o Senhor requer de nós. Now I want to speak to any of you here today who are not Christians. Agora eu quero falar com alguém que esteja aqui e que não é um cristão. And you think all is well with your life. Você pensa que tudo está bem com a sua vida. You're a pretty good person. Você é uma pessoa muito boa. You don't need the crutch of Jesus Christ. Você não precisa dessa coisa de Jesus Cristo. Well, let me just ask you one question. Deixa eu fazer só uma pergunta a você. Do you love God Você ama a Deus with the entirety of your being, com a inteireza do seu ser, every moment of every day, todos os momentos de todos os dias, with every breath that you breathe? com cada fôlego que você respira? Because if you don't, Porque se você não faz assim, you're going to hell. você vai para o inferno. If you want to go to heaven, Se você quer ir para o céu, you must love God like this. você precisa amar a Deus desse jeito aqui. There's no other way. Não há nenhum outro caminho. I want you to feel the weight of that. Eu quero que você sinta o peso disso. And then I want to tell you E então eu quero dizer a você that the Lord Jesus Christ came in the place of His people que o Senhor Jesus veio no lugar do seu povo and loved God perfectly e amou a Deus perfeitamente. and offered His life as a sacrifice for those who do not love God. E toda a sua vida é um sacrifício em favor daqueles que não amavam a Deus. And if you take hold of Jesus Christ as your Savior, E se você se apegar a Cristo como o seu Salvador, God will forgive you for not loving Him Deus há de perdoá-lo por não amá-lo assim. and will count you amongst those who love Him perfectly. E Deus então contará você entre aqueles que o amam perfeitamente. Because Jesus Christ loves Him perfectly. Porque Jesus Cristo ama a Deus perfeitamente. So there's no hope for you this morning Então não existe nenhuma esperança para você nessa manhã, unless you repent and believe on the Lord Jesus Christ. a menos que você se arrependa e creia no Senhor Jesus Cristo. But this, as we've already seen, applies to us as well as believers. Mas isso também nos ensina muita coisa a nós como crentes. Is this your great goal in life? Será que essa é a sua grande meta de vida? Is it your passion to love God like this? A sua paixão, seu desejo ardente em amar a Deus dessa maneira? Do you mourn your idolatry Você lamenta a sua idolatria, and your wrong priorities suas prioridades erradas? and say with Peter, Lord, you know I love you? Será que você diz como Pedro, Senhor, tu sabes que te amo? But then to say, oh, but I want to love you so much more. Mas você também diz, Senhor, eu quero te amar muito mais. That belongs to you as well in Jesus Christ. Isso também pertence a vocês em Jesus Cristo. By His Holy Spirit, He nurtures in our hearts a love for God. Pelo seu Santo Espírito, Ele nutre em nós um crescente amor por Deus. And so, daily, cry out to the Spirit to quicken you and to engender love in you for the triune God. Então, diariamente, rogue, clame ao Espírito para que Ele desperte em você, aumente em você esse amor ao Deus triuno.
So we've seen the covenant relationship and the covenant duty. This brings us now to the covenant means. Então nós vimos o relacionamento pactual, o dever pactual e agora nós chegamos aos meios pactuais. Verses 6 through 9. Versos 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. First, he speaks to us who are adult believers in the covenant. Primeiro ele fala para nós que somos crentes adultos. In verse 6, he says, "These words shall be on our heart." No verso 6 ele diz, estas palavras estarão no teu coração. Verses 8 and 9, that we'll bind them as sign on our hands. There'll be frontals on our forehead. We'll write them on the doorpost of our house and our gates. Nos versos 8 e 9 ele diz, vocês vão também as atarás como sinal na tua mão. Te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. This is language to remind us that we are to be thoroughly enmeshed in the Word of God. Essa linguagem é usada para mostrar que a nossa vida inteira deve estar imersa na palavra de Deus. And remember, they did not have Bibles. Lembrem-se que a esse tempo eles não tinham Bíblias. They would have to hand copy the manuscripts that Moses wrote of the first 5 books of the Bible. Eles precisavam fazer pequenas cópias manuscritas de trechos da lei que Moisés havia escrito nos 5 primeiros livros da And Bíblia. so they're told to take the chief verses out of those 5 books. Então, eles estão sendo ordenados aqui a copiar os principais versículos de cada um desses livros da Bíblia. Write them out. Escrevam por todo lado. Put them on their sleeve. Coloquem nos seus punhos. Put it on the mirror in the bathroom. Coloquem no espelho do banheiro. The doorpost of the house. Faça um pôster e coloque na sua casa. So that they are immersed in Scripture. De modo que a família esteja imersa na Escritura. And they meditate on Scripture. E de modo que a família venha a meditar na Escritura. You see, they should be on your heart. Você vê aqui que ele diz, essas palavras estarão no teu coração. So how does Scripture get from the objective revelation to your heart? Mas como a Bíblia ela chega da revelação escrita ao coração? As you prayerfully consider what God has revealed. Isso acontece quando você considera em oração aquilo que Deus revelou. You work it out in your own experience. E então você trabalha para aplicar aquilo à sua própria experiência. You're praying through the text that you're reading. Você ora enquanto lê o texto. You are praising God for the revelation of Him. Você louva a Deus por Ele se revelar a nós. You're confessing your sin when it's exposed. Você confessa o seu pecado quando ele é exposto. And you're praying through commandments and promises and asking grace to believe them and keep them. Então você, à medida que vê mandamentos e promessas, você ora e pede a Deus para lhe dar forças para guardá-los e cumpri-los. Now this is God's commandment for every covenant member. Essa é uma ordem de Deus para todos os membros do pacto. If this morning you name the name of Christ, this is to be a hallmark of your life. Se nessa manhã você é alguém que reivindica para si o nome de Cristo, isso deve ser uma marca da sua vida. Is it? Será que é? Do you have the regular daily habit of reading and praying over the Word of God? Você tem o hábito diário de ler e orar a Escritura? A time, a place, a program? Você tem um lugar apropriado, um tempo apropriado, um programa de leitura? Where you're seeking prayerfully to study and meditate on the Scriptures? Você está procurando estudar e meditar em oração nas Escrituras? To memorize the great truths? Você está memorizando as grandes verdades? This must be your practice if you're a Christian. Essa precisa ser a sua prática se você é um cristão. Now in God's providence, you'll miss days. Claro que na providência de Deus, alguns dias você não vai cumprir isso. And that won't bring bad luck. E isso não vai trazer azar na But sua you really vida. miss it. Mas você realmente perdeu alguma coisa. I'm apart from my wife. Eu estou longe da minha esposa. It's not bad luck. Isso não dá azar.
but I miss our times together. mas eu sinto saudade do nosso tempo juntos. So is this a mark of your life? Será que essa é uma marca da sua vida? And if it's not, you need to repent. Se não é, você precisa se arrepender. Ask God's grace. Rogue pela graça de Deus. And then seek out your pastor and your elders to help you get established. Então procure seu pastor e seus presbíteros para ajudar você a mudar e estabelecer uma nova prática. In the regular practice of Bible reading and prayer. Uma prática regular de leitura e oração. It's all the more important for those of us who have children. Agora, isso é muito mais importante ainda para nós que temos filhos. We'll consider in just a moment the responsibility to teach our children, but how can you do that if you're ignorant of the Bible? Em alguns momentos nós vamos considerar nossa responsabilidade para ensinar nossos filhos. Mas como nós vamos fazer isso se nós não estamos lendo a Bíblia? It's particularly responsibility on you husbands and fathers. Isso é uma responsabilidade particular de vocês que são maridos e pais. That you know the Bible. Vocês precisam conhecer a Bíblia, You know the Reformed faith. conhecer a fé reformada, You know your confession and catechisms. conhecer sua confissão, seus catecismos, So you can nurture your wife and your children. para que você possa nutrir a sua esposa e os seus filhos. For we should be held more responsible Vocês serão considerados mais responsáveis as husbands and fathers. como maridos e pais. Which brings us then to our covenant responsibility. Então isso nos leva a pensarmos na nossa responsabilidade pactual. For he says in verse 7, Ele diz aqui no verso 7, you shall teach them diligently to your sons. tu as inculcarás a teus filhos. Now you got that word diligent? Na tradução que ele usa, a palavra diligente, é como se fosse ensinar diligentemente aos filhos. Which reminds us it's hard work. Isso significa trabalho duro, trabalho pesado. It's a work in which we must persevere. É um trabalho no qual você precisa perseverar. It's a work to which you must give yourself. É um trabalho no qual você precisa se doar. And so it is the parent's job. We know as well from Proverbs that mothers are included in this responsibility. E esse é um trabalho de ambos os pais. Nós aprendemos lá em Provérbios que essa também é uma responsabilidade das mães. To teach your children the Word of God and how to worship. Ensinar os seus filhos a palavra de Deus e como adorar a Deus. And so you must be instructing them in the truths of the Bible. Então você precisa estar sempre instruindo o seu filho na verdade bíblica. And supplement that with memorization, instruction and memorization in the catechism. E você precisa suplementar esse ensino com a instrução e a memorização do catecismo, So that their minds will be transformed by the Word of God. para que as mentes deles sejam transformadas pela palavra de Deus. And particularly I commend to you fathers or heads of household family worship. E eu quero recomendar particularmente a vocês que são pais, chefes de família, a prática do culto doméstico. Perhaps you didn't realize this, but both our confession and our catechism reveal to us that we're to have daily private worship and family worship. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas tanto a nossa confissão como o nosso catecismo maior nos ensinam a prática do culto privado e do culto doméstico diariamente. It is in the Confession of Faith, the chapter on worship, but let me just direct your attention to Larger Catechism 156. Ok, isso está lá na Confissão de Fé, capítulo 26, mas vamos ler hoje a pergunta 156 do Catecismo Maior. A palavra de Deus deve ser lida por todos, embora não seja permitido a todos lerem a palavra publicamente à congregação, contudo, os homens de todas as condições têm obrigação de lê-la em particular para si mesmos e com as suas famílias. E para este fim, as Santas Escrituras devem ser traduzidas das línguas originais para as línguas vulgares. So you see that we're bound to read it apart by ourselves. Então vocês veem que aqui nós estamos obrigados a ler a palavra em particular para nós mesmos And with our families. e com as nossas famílias. This is a pattern of biblical piety. Isso é um padrão da piedade bíblica. We see that Cain and Abel came as family to worship God. Cain and Abel. Nós vemos então que Caim e Abel, eles tinham esse culto doméstico.
Abraham led his family in the worship of God. Abraão liderava a sua família na adoração divina. Job led his family in the worship of God. Jó liderava a sua família no culto divino. And so there's a biblical pattern that is established. Então existe esse padrão bíblico que é estabelecido. We see this in the New Testament. It's Paul's testimony concerning Timothy in 2 Timothy 3:14. E nós vemos isso lá quando Paulo dá testemunho da fé da família de Timóteo, lá em 2 Timóteo 2 Timothy 3 verse 14. 3:14. You, however, continue in the things you have learned and become convinced of, knowing from whom you have learned them, that from childhood you've known the sacred writings which are able to give you wisdom. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. And in Jeremiah chapter 10, E em Jeremias capítulo 10, verse 25, verso 25, God pronounces a curse on those who neglect family worship. Deus pronuncia uma maldição sobre aqueles que negligenciam o culto doméstico. Did you read it? Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. And notice, God pours out his wrath on the families that do not call on his name. E perceba então que Deus está colocando uma maldição sobre aquelas famílias que não invocam o seu nome. To call on the name of God is to worship him. Invocar o nome de Deus é adorar a Deus. And so, it is up to you, fathers, Então, essa é uma responsabilidade de vocês, pais. to see that your children are being instructed. Ter certeza de que os seus filhos estão sendo instruídos. Much of that responsibility, of course, lies with the mother who's with the children day in and day out. É claro que grande parte dessa responsabilidade está com a mãe que permanece mais tempo com But os you are filhos. ultimately responsible Mas os pais, homens, também são, em última instância, os que são mais responsáveis. to provide that it's being done, Porque cabe ao pai ter certeza de que tudo está sendo feito. to enter in at the times that you can, particularly on the Lord's Day. E também o pai deve participar nos momentos em que ele puder, especialmente no dia do Senhor. And to be sure that you are assembling your family day by day for family worship. Você precisa ter certeza que diariamente você e sua família se reúnam para o culto doméstico. As we said about private reading and prayer, you need to have a set time. Assim como nós dissemos que para a leitura particular é preciso ter uma hora do dia separada para isso, I think most families do it after the evening meal. da mesma forma as famílias precisam fazer isso e a maioria delas faz durante o jantar. But you work out what's best in your family situation. Mas você pode ver qual é o melhor momento na agenda da sua família. A place where you're going to do it, O lugar onde vocês vão fazer and a plan. e um plano de como fazer. When the children are little, you might take them through some good Bible storybooks. Quando suas crianças são muito pequenas, você pode usar alguns bons livros de histórias bíblicas. But the best thing to do is simply to read a portion of Scripture and explain it to them. Mas a melhor coisa que você pode fazer é simplesmente abrir um trecho da Escritura, ler e explicar. Ask them questions, Fazer perguntas aos seus filhos. review their catechism, Revisar o catecismo, sing psalms and hymns, cantar salmos e hinos and pray, e orar. and teach them in those times to pray. E ensinar nessas ocasiões as crianças a orar. And God uses this in a wonderful way to nurture our children. E Deus usa isso de uma maneira maravilhosa para nutrir os nossos filhos. And you see that as they're disciplined to sit through family worship, E vocês veem que essa disciplina para fazer o culto doméstico, you are training them to sit through corporate worship. ao manter essa disciplina, você está treinando o seu filho para o culto público. And when they're young, part of your instruction should be, and perhaps Pastor Paulo said this last night, they should be memorizing the various things that we use, the doxologies, the Lord's Prayer, the creeds, so that they can enter into worship even as little ones.
Talvez o pastor Paulo tenha falado sobre isso. Vocês, quando as crianças são muito pequenas, podem orientar as crianças para irem memorizando as partes principais que são mais repetidas no culto, a doxologia, a oração do Senhor, para que as crianças possam já entrar e participar do culto mesmo quando são muito pequenas. So again, I ask you men, Mais uma vez eu falo a vocês, homens, you who are married without children, are you leading your wife daily to the throne of grace? vocês estão liderando seus filhos, sua esposa, até o trono da graça? If you have families, are you conducting family worship? Se você tem família, você está conduzindo o culto doméstico? You're sinning if you don't do that. Você está pecando ao não fazer isso. And I simply say that because there's pardon in Jesus Christ. E eu digo isso simplesmente para que vocês saibam que há perdão em Jesus Cristo. And empowering grace. Existe também a graça transformadora. But again, seek out your pastor, your elders, and say, would you come into our home and conduct family worship and teach us how to do it? E mais uma vez, se essa é a sua condição, procure o pastor, os presbíteros e pergunte, vocês podem fazer uma visita até na minha casa e nos ensinar a fazer o culto doméstico? Family worship used to be a hallmark of Reformed piety. O culto doméstico costumava ser uma marca do povo reformado. We need to recover it Nós precisamos recuperar essa marca, if we want to see our children walking in the ways of the Lord. se nós queremos ver os nossos filhos andando nos caminhos do Senhor. Well, that's all formal instruction, but note here as well that God calls us to what I call circumstantial instruction. Aqui eu estou dando instruções formais, mas veja que no texto o Senhor também dá aquilo que eu chamo de instrução circunstancial. Again in verse 7, you shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Veja que no verso 7 ele diz, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. All of life is a classroom. A vida inteira é uma sala de aula. And God has wired our children to do what? Ask questions. E Deus fez com que os nossos filhos tivessem o hábito de fazer o quê? Perguntas. As soon as they begin speaking, they're asking questions. Assim que eles começam a falar, eles começam a fazer perguntas. Now, modern education has taken that out of them as they get older. A nossa educação, nosso sistema educacional, ele tirou isso dos nossos filhos à medida que eles vão crescendo. But we should always promote their curiosity. Mas nós deveríamos sempre promover a curiosidade dos nossos But filhos. sometimes you get tired of those questions. Às vezes é verdade, você fica cansado de tanta pergunta. And sometimes a child can be obnoxious with questions. E às vezes o seu filho ele está provocando você fazendo tanta pergunta. But when the child is serious, what an opportunity. Not just to give them an answer to dismiss them, but to bring in the depth and breadth of the Word of God. Mas quando seu filho está fazendo uma pergunta séria, você não simplesmente dá uma resposta para se livrar dela, mas você usa aquilo como uma oportunidade para falar das grandezas e da profundidade do conhecimento de Deus. So they understand how God and His Word relates to every single inch of life. De maneira que o seu filho aprenda que todas as coisas da vida se relacionam com Deus e sua palavra. You teach them to think biblically, Você ensina o seu filho a pensar biblicamente, answering their questions from the Word of God. respondendo às suas perguntas a partir da Escritura. As they're getting older, begin to get them to think about the things they see, do, read, listen to. À medida que eles vão ficando mais velhos, você vai começando a provocá-los a pensar sobre as coisas que eles veem, ouvem, leem. When our daughter was in high school, she got tired of having to analyze everything. Quando a nossa filha entrou no ensino médio, ela ficou cansada de ter que analisar tanta coisa. She said, why can't I just watch a movie and enjoy it? Por que eu não posso simplesmente assistir um filme e desfrutar do filme? Because you can't. E a resposta é porque você não pode. A Christian takes every thought captive in obedience to Christ. Um cristão é alguém que leva todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. She'd not been away 2 weeks at the university and she called me. She'd not been away 2 weeks at the university when she called me. E aí ela, 2 semanas depois de entrar na universidade, me ligou. Thank you for those dinner time conversations. Obrigado, pai, por aquelas conversas que nós tivemos no jantar. I know how to think, Agora eu sei pensar. and my friends don't. E meus amigos não sabem. That's what you do for them. Isso que você está fazendo por eles. Turn everything into grist for the mill of teaching them about God and His great truths.
É muito importante que você leve seus filhos a pensar nas grandezas de Deus e da sua palavra. It is so exciting E isso é tão emocionante and so rewarding. e tão recompensador. All of life, a schoolroom for God. Toda a vida é uma sala de aula para Deus. So God has made us rich promises in His covenant, hasn't He? Então, Deus tem nos feito grandes promessas no seu pacto, não é verdade? I am a God to you and your children. Eu sou Deus de vocês e dos seus filhos. And He says that in order for us to receive those promises, we then must teach our children to obey God. E Ele nos diz que para nós recebermos essas promessas, nós precisamos ensinar os nossos filhos a obedecer a Deus, To know God, a conhecer a Deus, to glory in their relationship with God. a se gloriarem no seu relacionamento com Deus. God's placed His name on them, and we tell them, you must now take Him as your God. Deus colocou o seu próprio nome sobre os nossos filhos e nós agora precisamos ensiná-los a tomar para si essa verdade. When we pursue covenant nurture with discipline, Quando God will bring our children to know Him personally. Quando nós buscamos nutrir os nossos filhos dessa maneira pactual, Deus trará grandes bênçãos cumprindo suas promessas para com nossos filhos. I find no promise in Scripture that God will save all of our children. Nós não encontramos na Bíblia nenhuma promessa de que Deus vai salvar todos os filhos do pacto. But I can guarantee you one thing. Mas eu posso garantir a você uma coisa. If you neglect covenant nurture, Se você negligenciar essa nutrição pactual, you have no right to expect any of your children to come to faith in the Lord Jesus Christ. você não tem o direito de esperar que nenhum dos seus filhos há de vir para o God Senhor gave Jesus us the Cristo. means, Ele nos deu os meios. and He wants us, prayerfully and dependent upon Him, to use them. Ele nos deu os meios e Ele quer que nós usemos esses meios com oração. Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, we bless your holy name. Senhor Deus, Pai Celeste, nós bendizemos o Teu santo nome. We thank you for the clarity and practicality of your word. Nós te agradecemos pela praticalidade e praticidade da Tua palavra. And when we hear these things, we are aware of our failures. Quando nós ouvimos essas coisas, nós estamos bem conscientes das nossas falhas. But in Jesus Christ, we know is pardon. Mas em Jesus Cristo nós sabemos há perdão. But grace as well to grow and to do better. E também existe graça para nós podermos continuar e fazer melhor. So may we, your people, be motivated and energized to pursue and excel in covenant nurture. Faz com que o teu povo possa buscar e ser excelente nesse trabalho de nutrição espiritual. And if there are those here this morning who are not resting in Christ alone for their salvation, E quanto àqueles, Senhor, que nessa manhã não confiam e não descansam em Cristo para a sua salvação, would your Spirit even now convict them of their danger? que o Espírito, nesse mesmo momento, os convença do seu perigo Lovingly draw them into the arms of the Savior, e amorosamente os atraia para os braços do Salvador. in whose name we pray. No nome dele oramos. Amen. Amém.